Amanhecer na Colheita foi pra mim uma grande promessa da distopia, sabe? Voltar para os Jogos Vorazes, para a história do Haymitch, né, sobre o massacre quaternário que ele ganhou e tudo mais, me deixou muito tanto alegre como esperançoso sobre o que esperar desse livro, né? E assim, foi bom, mas não atingiu muito as minhas expectativas, não. Ficou muito abaixo do que eu esperava. Sou obrigado a dizer aqui, né? Mas antes de falar sobre os pontos que eu gostei e que eu não gostei de Amanhecer na Colheita, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Então, aquela partezinha, né, antes de eu falar das minhas opiniões e tal, aquela breve fichinha técnica. Então, como eu disse, Amanhecer na Colheita é um spin-off da trilogia Jogos Vorazes, que acontece bem antes, se eu não me engano, 25 anos antes 25 ou 24 anos antes, mais ou menos, da edição da Katniss. Esse livro foi lançado aqui no Brasil em março desse ano, de 2025, pela editora Rocco. Eu li ele em e-book, por isso que eu tô deixando a imagem dele, eu não sei se é aqui ou aqui, né? Mas em algum lugar aqui da tela vai ter a imagem dele. E o e-book, no caso, tem 450 páginas, eu estou esquecendo de que eu quero falar. Tem 450 páginas, mas eu sei que essa variaçãozinha, existe essa variação dependendo da fonte e do tamanho da letra que você está lendo, né? Então, para mim, foi 450 páginas. E como eu disse, era um livro que eu tinha colocado muita fé, muita coisa, muita gana, mas que infelizmente não foi tão bem assim. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Então, para lembrar um pouco, para relembrar um pouco, ou para quem ainda não conhece, né, não sabe de que eu estou falando, Amanhecer na Colheita vai contar a história de um dos vencedores dos Jogos Vorazes, o único vencedor homem do Distrito 12, o Haymitch, que participou do 50º aniversário e o segundo Massacre Quaternário, onde nessa edição do Massacre Quaternário foram escolhidos 2 tributos masculinos e 2 femininos de cada tributo, de cada distrito, sendo 4, então, no caso, de cada distrito. Então, aquele monte de gente. Você é louco, cachoeira! O que, pra mim, no começo, eu achei que eu ia ficar um pouco confuso no livro por ter muitos personagens, né? Mas acabou que não foi tão coisa assim. Primeiro porque no começo, né, começa contando a história do Haymitch antes dele participar dos jogos, né? Então eu via muitas semelhanças em Eli da história de vida do Haymitch com a da Katniss. A questão da perda do pai, a questão de ter um irmão mais novo, a questão de burlar as leis da capital para conseguir um dinheirinho extra ali, né, para a família. E aí a gente descobre, né, como que o Haymitch tem essa ligação com o álcool, né? Eu acho que eu posso colocar assim. É até interessante isso. Já peço desculpas a vocês que eu tô um pouquinho resfriado. Isso é uma vergonha. E também tem a questão do casalzinho ali do Haymitch com o menininho, com uma garotinha e tal, né? Que canta músicas também, então faz ali um pouco de ligação com o Cantiga de Pássaros e Serpentes e tal. Então ele bebe um pouco daqui, um dali. Uma outra coisa também que eu achei bastante interessante no começo do livro foi que há vários personagens que a gente vê na trilogia de Jogos Vorazes mais jovens em Amanhecer na Colheita. Então tem a mãe da Katniss, o pai dela, os amigos do Plutarco, não, desculpa, os amigos do Haymitch, né? Mas também depois aparece o Plutarco, aparece todos os outros, vários outros personagens que aparecem nos outros livros, né? Aparecem nesse, que eu acho bastante interessante. Eu também. Então, o livro vai trazendo essa questão, principalmente mostra o quão, eu não diria romântico, mas o quão emotivo, o quão sentimental
o Haymitch era. Porque a gente tem um Haymitch agora, né, nos últimos livros que saiu, um Haymitch mais frio, um Haymitch mais trancudo, né, mais fechado, mas a gente percebe que ele tem ali um sentimentozinho e tal, mas parece que tem algum medo, algum receio de expressar. Então, nesse livro a gente percebe muito bem essa construção. A autora trouxe muito bem o Haymitch lá no começo do livro, muito bem querido por todos, amado e sendo amado e tal. E todo esse... como é que fala? Esse decaimento, né? Esse desgaste que a capital faz com ele é bem colocado, é bem pontuado no livro, né? De um modo sutil, mas a gente, como leitor, a gente consegue perceber. Então isso eu fiquei assim... ela aqui ela soube escrever, aqui ela soube ótimo, aqui ela soube trazer a essência barra decadência barra diluição, sabe, do personagem, mais ou menos assim. Porque que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Então, como todo tributo, né, o Haymitch é colhido. Tem uma certa confusão ali no momento da colheita do Haymitch, que é bem pesada, que, querendo ou não, influencia muito em como ele vê as coisas. Eu falo por questão do seguinte, a gente vê nos livros, nos outros livros, essa questão do Haymitch com os patrocinadores, com esse falando de programas de televisão, como ele pode vender os amantes desafortunados e tal. Então, no momento da colheita dele, como é feita a colheita dele, como o Plutarque, que acaba aparecendo nessa colheita, que ele que está ali organizando a questão de filmagens e tal no Distrito 12. Ele vê o Plutarque, ele tem uma interação em outras partes com o Plutarque também, que eu acho interessante. Ai, desculpa. Ele... como é que eu posso colocar? Ele entende, já desde... a gente entende como ele já tem essa visão de patrocinadores, de amantes de vender um programa para todos da capital que assistem e que praticamente mandam nos jogos, sabe? Então ter essa visão desse momento da colheita do Haymitch ser desse modo como foi importante para toda a trilogia de Jogos Vorazes como um todo, pelo menos na minha opinião, né? Uma outra ponto que eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, tá, eu falei a questão do romance, né, que infelizmente, né, não termina muito bem. O Haymitch acaba ganhando os jogos e tudo mais, mas aí, como a gente já sempre sabe, né, sempre há alguma consequência. A consequência dele não foi só a questão do romance, teve uma outra coisinha também muito mais pesada ainda, que eu fiquei em choque quando eu li isso no livro. Eu fiquei, né, assim, essa cara, mas não com vontade de espirrar. Que bom. Mas não com vontade de espirrar de novo, porque meu nariz está coçando, mas agora eu vou segurar um pouquinho, né? Mas foi pesado, sabe? Foi pesado, foi bom de ler, de entender e tudo mais. Mas assim, aí você deve pensar, mas nossa, Marcos, você só tá falando coisa boa do livro até agora. Que coisa toda que você falou que não gostou, que te decepcionou, que não sei o quê? Foi justamente os jogos. Como sendo um massacre quaternário, e tendo em vista como foi a primeira não, no caso, a 10ª edição, né? Que é a do... como é que chama? Cantiga de Pássaros e Serpentes. Foi a primeira televisionada, né? Mas foi a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então, tendo em vista como foi a 10ª edição, tendo em vista como foi o 30º, né? O 30º, não, desculpa, o terceiro massacre quaternário, com os campeões e tal, eu pensei que talvez no segundo massacre quaternário teria mais ação, sabe? Teria mais desenvolvimento, teria mais trama. Claro, ele tem sim lá a sua trama, ele tem lá sim o seu desenvolvimento. Tem uma questão aí que, sem dar spoiler, mas que o Haymitch
acaba vendo na Katniss e vê que com a Katniss vai dar certo, como em comparação com ele que não deu muito certo. Joguei no ar, né? Mas eu achei arrastado. Eu achei que a autora colocou muita coisa, enrolou muito para poder acontecer, uma coisa que poderia ter acontecido em poucos capítulos. Eu achei que ela encheu muita linguiça para poder descrever aquela parte dos jogos. Se tivesse outras cenas de ação acontecendo em meio a isso, ok. Só que não tem como fazer isso, porque todos os livros de Jogos Vorazes são assim. Eles são do ponto de vista do personagem principal. A história é contada pelo ponto de vista, por exemplo, nesse caso do Haymitch. Então não tem como a autora pegar outras partes e colocar ali que estava acontecendo com outros personagens. Não faz sentido, né? Então, nessa parte, para mim, foi o que desgastou. Porque eu comecei num livro muito bom, com ascendência alta, vendo os personagens, né? Revendo, por exemplo, o que eu coloquei ali. Ai, desculpa, gente, meu nariz. O Plutarch, a Megs, o BT, aquela outra que também. Aquela outra que faz o dupla com BT, que a outra chamada de Faísca e Pancada, que agora eu esqueci o nome dela. A Irelis, né? Eu acho que é assim pra você. A Irelis e o BT, a Megs, todos eles mais jovens e tal. Então, assim, ver os personagens de novo foi muito incrível, foi muito bom. Mas, infelizmente, toda essa parte, a parte do... Como é que fala? Da apresentação dos tributos, também acontece uma tragédia lá muito pesada, né? Que reflete no Haymitch lá no futuro, que o Haymitch não gosta de ficar vendo os desfiles dos tributos. E aí eu entendi o porquê. Então eu já percebi isso nos filmes, né? Mas eu entendi o porquê, porque o que aconteceu no dele e tudo mais. Mas pra mim, o ponto ápice, o ponto magno, o ponto que a autora poderia ter trabalhado muito por ser um massacre quaternário, uma coisa que poderia ter sido revolução. Não vou dizer revolução, né? Porque querendo ou não, não sei como é que estava a tecnologia naquela época. Apesar de que já vi que estava bem avançada. Faltou. Ao meu ponto de ver, faltou. No final, como eu disse, por eu já estar estagnado e ficou muitas páginas disso, eu diria que ficou umas 150 páginas da apresentação, do começo do livro e tal, até antes dos jogos, né? Aí o Haymitch vai para os jogos, aí fica ali até na página 300, 350. Aí as últimas páginas que foi o que salvou um pouco a nota para mim e que por isso eu fechei Amanhecer na Colheita. Isso, tô achando que vai dar errado, mas não. Amanhecer na Colheita com 3 estrelas e meia. Como eu disse, é um livro muito bom. Eu amo Jogos Vorazes. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti esses filmes. Quando eu li os livros, porque eu não sabia que eram... na época que eu assisti os filmes, né, eu não sabia que era baseado nos livros. Quando eu li os livros, eu me apaixonei mais ainda. Vi mais ainda as divergências, tanto que eu fiz até vídeo aqui pro canal. Desculpa, gente, meu nariz. Vou deixar linkado nos cardzinhos todos os 3 vídeos. Os 4, na verdade, os 4 vídeos, porque eu fiz a comparação de Jogos Vorazes, como é que é? Jogos Vorazes em Chamas, A Esperança e Cantiga de Pássaros e Serpentes. Eu fiz a comparação do livro com o filme de todos eles, para vocês verem o quão é a minha paixão por essa saga, e ver que não casou tanto assim o livro, que a minha expectativa do livro não foi tão alta assim, né, não foi atendida, me frustrou um pouco. Me frustrou um pouco. Ah, gente, vocês entenderam. Tô meio ruim do nariz, não tô conseguindo falar muito bem direito. Então, é mais ou menos isso. E ó, já quero deixar aqui o recado pra vocês de que é o seguinte. Assim como vocês vão estar, espero eu, né? Vai estar vendo aqui o vídeo assim que terminar esse, né? Assistir lá o Cantiga. Cantiga de Pássaros e Serpentes, eu amei o livro. E o filme eu achei que destoou muito do livro. Eu particularmente, Mark, espero que agora aconteça o contrário. Que no livro, como eu destoou um pouco para mim a parte dos jogos, né, em si,
Eu espero que no filme ele seja mais sucinto ou que traga outras visões e tal que não trouxeram no livro, o que também tá ok, é válido, mas um ponto chave para mim que não pode faltar no filme é justamente essa transformação, esse ressecamento emocional, né? Essa destruição emocional, acho que é a palavra mais certa, né? O conjunto de palavras mais certo do Haymitch, de um personagem feliz, alegre, com preocupações, com um monte de coisas e tudo mais da vida e tal, de um habitante do Distrito 12 para o Haymitch na Vila dos Tributos, estreando, né, no caso, a Vila dos Tributos ali, né, porque foi bem pesado. E chora. E eu quero ver você chorar, viado. Eu quero ver você implorar. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou dizer pra vocês que já eu, assim que melhorar da minha gripe aqui, ou então até de gripezinha mesmo, eu já vou trazer algumas novidades pra vocês, porque a maratona, já vou jogar com spoiler, a maratona do GF, aquela maratona que o GF tinha feito lá no começo do ano, falado sobre palavras que não sei o que, eu peguei essa maratona dele, tô montando ela de um outro jeitinho, como eu sempre faço, né? Mas dessa vez também não vou seguir. Eu vou destoar um pouco também, porque eu não vou seguir a ordem cronológica do GF. Vou estar fazendo do meu modo, mas já trago novidades aqui pra vocês. E já adianto pra vocês que vai ser mais uma maratona. Pra mim, né? Tá sendo, porque ainda não acabou, né? Ainda tô seguindo. Uma maratona mais visual, eu diria. Joguei o spoiler aqui, né? Então, tendo dito isso, essas foram as minhas opiniões, né, sobre Amanhecer na Colheita. Como eu disse, cada um tem a sua opinião. Tem muita gente que amou o livro, mas pra mim, infelizmente, essa parte que era o que eu mais gostaria de ver, não teve. Então, por isso que eu dei 3 estrelas e meia. Gostaria muito de dar 4 estrelas, mas eu acho que pra saga como um todo não seria justo dar 4 estrelas. Então, 3 estrelas e meia é minha nota final. E vamos ver o que o filme... Eu acho que o filme lança ano que vem, né? Vamos ver o que o filme nos aguarda, certo? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Meu! Ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. Deixa ela. Nossa, bicho. Deixa ela.